Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, estamos começando mais um programa Mundo dos Negócios. Lembrando que empreender é, antes de tudo, acreditar. Acreditar em um sonho, acreditar em um propósito e, principalmente, acreditar nas pessoas. No programa de hoje, nós vamos conversar com um casal que transformou conhecimento, cuidado e dedicação em um negócio de sucesso na área da saúde. Dois fisioterapeutas que decidiram unir a vida pessoal com a vida profissional para construir algo maior. Uma empresa que cuida de gente e, ao mesmo tempo, gera oportunidades e desenvolvimento. Eu recebo com muita satisfação Dr. Jorge Ivan e doutora Kelly Gama, fisioterapeutas e fundadoras da Centro Vita, que vem se destacando não só pela excelência técnica, mas também pela visão empreendedora. Vamos falar sobre negócios, desafios, conquistas, realização pessoal e profissional e, claro, sobre a importância de empreender com propósito. Estamos começando agora mais um Mundo dos Negócios. O meu bom dia para vocês, satisfação tê-lo aqui conosco hoje. Bom dia. Gênio, a satisfação é nossa. Nós estamos muito felizes, né, que ele está aqui com você hoje. Com certeza, e depois de tudo isso que você falou sobre a gente... Eu acho que eu tenho uma virtude, sem ser pretensioso, que é a seguinte, é de reconhecer o mérito das pessoas. Nós vivemos numa sociedade tão apressada, muitas vezes tão ingrata, que as pessoas fazem de contas que não veem os méritos dos outros para não ter que se curvar o sucesso que os outros fazem. E aqui a gente faz o contrário. A gente procura fazer com que as pessoas que estão assistindo reconheçam quem conseguiu obter sucesso, quem conseguiu sair do lugar comum, quem conseguiu sair da paradeira que a sociedade vive hoje para realizar alguma coisa. Então, eu tenho esse compromisso de sempre buscar mostrar às pessoas como as coisas surgem, como foram feitas e também reconhecer, porque eu acho que é um dever de ofício meu. Talvez até as pessoas acham que eu sou um ingênuo. Eu nem me acho, mas pode ser que achem. Mas eu prefiro fazer assim, reconhecendo, valorizando, para que possamos todos conviver num ambiente de muito mais saudabilidade do que o que a gente vive. A vida já é difícil, não é, Jorge? E a gente já tem tanto conflito, tanto problema, tanto hater por aí. Não sei como é que vocês imaginam, mas eu vejo dessa forma. E aí, eu queria saber de vocês, desde já, como é que surgiu a Centro Vita? Eu me referi à Centro Vita porque é uma empresa. Isso. Não é o centro de vida, mas é a Centro, quer dizer, por isso que eu chamei como A, só para posicionar. Gênio, posso começar falando? Lógico. Gênio, Centro Vita... Gostei da licença. O Centro Vita, ele vem de uma ideia, de um pensamento de... Mesmo quando eu já fazia faculdade, Sim. eu pensava em fazer uma fisioterapia diferente, com um propósito diferente, né? Onde eu pudesse exercer a minha autonomia como profissional de fisioterapia, mas exercer plenamente. Então, logo antes de me formar, eu já pensava que eu precisava me capacitar cada vez mais. E, para tanto, eu me formei aqui na UFRN em 98, fui para a Unifesp em São Paulo, fiz minha pós-graduação e, quando cheguei aqui, eu retornei para Natal, cabeça cheia de sonhos, né? E a realidade ela é diferente do sonho, né? Então, eu encontrei um mercado de trabalho difícil, não que seja fácil hoje, mas difícil no sentido de inserção mesmo. Quando você começou, Jorge, me permita, talvez o mercado nem estivesse pronto para receber um serviço de fisioterapia diferenciado. Gênesis, Pela sinalização de Kelly, eu já vi que... Sem falsa modéstia, mas quando eu cheguei em Natal, não existia uma proposta que é o Centro Vita hoje. Tá? Sim. Então, eu cheguei com a proposta de fazer o meu consultório de fisioterapia. Sim. Né? Então, a fisioterapia que Nós estamos falando de que ano? 2000. Ano 2000. 2000. Eu me formei em 98, retornei para Natal em 2000. E já chegou a abrir na empresa? Já, desde o início, eu abri o meu consultório. Eu dava aula na UNP, eu consegui, entrei, foi outro sonho realizado, que era dar aula, ser professor. Ensinar, ser professor. E aí eu abri, e ali foi o meu primeiro desafio, porque eu trazia uma proposta muito diferente do que existia na ocasião aqui em Natal. Que antes era aquele salão de fisioterapia,
com alguns fisioterapeutas e vários pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo. Todo mundo junto. Todo mundo junto. E fazendo a mesma coisa para todo mundo. Isso, Sim. exatamente. Era Quer dizer, algo protocolar. não tinha um cuidado individualizado. Não existia, tanto que na época o que mais se falava era em protocolos. Né? Estava muito em voga, em moda, essa coisa de protocolo. Protocolo é assim, você tem uma dor no joelho, eu tenho uma dor no joelho também, o seu tratamento vai ser igual ao meu, mas... O problema pode ser diferente. Diferente. Porque as Justamente pessoas isso. são diferentes, o contexto de vida das pessoas são diferentes. E aí, quando eu comecei, a proposta era, não, eu vou avaliar o meu paciente, eu vou entender o que é essa dor dele. Sim. Vou fazer o diagnóstico, prescrever e planejar e prescrever o tratamento. Isso, para a época, era algo assim inusitado para a fisioterapia. Sim. Só que os pacientes foram chegando e eles começaram a enxergar isso diferente. Não era a fisioterapia que eles já tinham tido como experiência. E assim a gente começou. Eu comecei um pouquinho antes do que Kelly depois logo se formou. Vamos fazer uma pergunta pessoal? Pois não. Vocês se conheceram antes, durante ou depois da Centro Vita? Essa é uma pergunta muito comum, né? Você quer falar? Pode falar. Na verdade, tudo começou antes do Centro Vita. Foi antes do Centro Vita. E aí, quando a gente se conheceu, porque os profissionais eles terminam Você é daqui, Kelly? Sou daqui. Também, né? Os dois. Eu sou de Mossoró. Você é de Mossoró? É daqui. E aí foi quando eu terminei, ele já tinha vindo de São Paulo, quando eu terminei, aí ele fez, você vai ficar comigo. Eu fiz, como assim? Para mim foi aquele, você é maluco. Sim. Mas eu acho que foi uma decisão acertada. Foi uma decisão acertada. Antigamente, Gêner, existia aquela fisioterapia que o fisioterapeuta ele era um simples técnico. Sim. Porque a fisioterapia existia dentro dos consultórios médicos. Das clínicas de médicos, né? E os médicos é que prescreviam o que o fisioterapeuta tinha que fazer. E dentro da faculdade, quando eu começava a estagiar, eu me fazia muitos questionamentos. Eu fui muito impaciente, porque quando eu via que o paciente não melhorava, e eu fazia assim, por que você está fazendo isso se ele não está melhorando? Por que você está usando a mesma estratégia para todos os pacientes? E isso vai incomodando a gente. E isso é o que faz, é o que motiva a gente a buscar mais cursos, a se capacitar e a trazer o diferencial. Então, o nosso diferencial é realmente fazer diagnóstico. As pessoas fazem assim, não, mas eu já tenho diagnóstico. E isso é importante mostrar a diferença. Existe o diagnóstico do médico, que é aquele que qual é o diagnóstico do médico? É a doença. Ele diz, olha, você está com a condropatia no joelho, uma tendinopatia no tendão. Isso é o diagnóstico do médico, que é onde você está relatando o sintoma. Mas ele precisa fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para o fisioterapeuta dizer qual é o diagnóstico, qual é o problema que está causando aquele sintoma. O porquê, né? O porquê ele está sentindo aquilo. É esse o nosso objetivo. E isso é muito inovador. Os médicos já compreendem essa necessidade? Já, muitos. Trabalham em parceria com vocês? Muitos. Eu fui a um médico de direito, ele indicou vocês. Foi. Graças a Deus a gente conseguiu esse espaço. Respeitando o Dr. Bruno. Foi, indicou vocês. Respeitando o espaço, porque, obviamente, como o Kelly falou, a gente, quando se fala, o diagnóstico, o fisioterapeuta faz diagnóstico, a gente não está concorrendo com o diagnóstico de médico. Perfeito. O médico, ele fez o diagnóstico, está correto, existe uma tendinopatia. Por exemplo, você está com uma tendinopatia do supraespinhal no ombro. Você não quer falar português, não? Porque a audiência não vai entender nada. Uma dor no ombro. É uma dor no ombro, uma bursite no ombro. Está correto o diagnóstico? Está. Mas espera aí, a pergunta, a gente tem que fazer umas perguntinhas. Mas por que ocorreu essa bursite? A sobrecarga. Aí vem a parte funcional, que é onde entra o fisioterapeuta. Sim. Aí a gente vai compreender, a gente vai lá no cerne do problema. Entender, pegar o fio da meada. Porque não é uma questão de tratar a bursite do ombro. Eu tenho que tratar o que gerou a bursite, porque a bursite é a consequência. Sim, para não repetir, ficar livre. Isso, exatamente. Ficar bom e não repetir, não recidivar. Certo. E isso, gente, é assim, como a gente, desde o início, sempre respeitando muito, trabalhando em parceria, que é o mais importante. E aí, eu me recordo de um colega fisioterapeuta lá de Mossoró, antigo. Quando eu fazia faculdade, ele dizia assim para mim, Jorge, sabe quando você vai descobrir que você deu certo?
quando os médicos se tornarem seus pacientes. E é isso que acontece. Sim. Então, quando eles começam a entender também como é que funciona, como é que é isso aí, o que é que tem de diferente. E entender que é bom a gente trabalhar junto, né? Porque vai ser bom para quem, no final das contas? Para o paciente. Perfeito. É o nosso maior propósito, é deixar aquela pessoa, aquele indivíduo que nos procurou bom no final das contas. Vocês foram projetados na fisioterapia com algumas das expressões esportivas brasileiras. Por exemplo, eu vim compreender a importância da fisioterapia acompanhando a carreira de Zico, que era o nosso grande ídolo do futebol, e depois de Ronaldo Fenômeno. Uhum. Eu me lembro bem que Ronaldo Fenômeno, quando teve problema nos joelhos, foi para os Estados Unidos, faz muitos anos isso, claro, e o médico americano disse que ele nunca mais jogaria. E ele ficou desesperado, pegou um avião e foi para a França, porque tinha indicado um médico no interior da França, e esse médico disse que ele ia jogar, e ele jogou, e foi campeão do mundo, e foi artilheiro naquela Copa do Mundo, e na realidade isso mostrou que tem tratamentos e tratamentos, visões e visões, e aí um médico tem uma visão e muitas vezes o especialista, que é o caso de vocês dois, tem outra visão e que leva a mais conforto e mais saúde. Quase tudo hoje tem solução. A gente vendo, analisando, quando as pessoas falam, eu uso muito isso com engenharia. Não, as pessoas criticam muito. Eu digo, a engenharia resolveu quase tudo em matéria de infraestrutura. Eu acho que na saúde, boa parte está resolvido, claro, fora essas doenças gravíssimas, que a gente conhece como câncer, como Alzheimer, que estão em fase já quase que final para encontrar a cura, está bem pertinho pelo que a gente lê e escuta, mas quase tudo está encaminhado. Quando é que o paciente agrada os fisioterapeutas? O paciente, quando ele agrada? Quando ele agrada. Quando é que ele é bom paciente? Quando ele é bom paciente, quando ele passa a primeira coisa, gente, o paciente ele tem que entender que esse termo paciente vem de passivo. Sim. Ele não pode ser paciente. Isso foi uma coisa também que foi mudado. Isso foi disruptivo. Sim. Que nós também trouxemos esse Eu pensava conceito. Que paciente era porque ele tinha paciência para realizar o tratamento. Não, o paciente vem de passivo. Ele recebe um tratamento. Que era o que existia antigamente. Era esse conceito. Aquela fisioterapia tradicional, convencional, de plano de saúde, que você ficava na maca fazendo choquinho, ultrassom. É isso. E hoje o que a superado. gente faz o paciente tem que entender que ele não é um agente passivo. Ele é um processo... Ele é um instrumento da sua própria cura. Ele é o protagonista. Da sua cura. O que é que nós fazemos, tá? Diagnóstico, entender o que é o problema. Sim. Segundo, nós educamos o paciente sobre o que é o problema e muitas vezes desmistificando. Certo. Tá? E fazendo com que ele compreenda que a cura vai ser a partir dele. Mudanças de hábitos, aplicar estilo de vida, aplicar o exercício que a gente prescreve e diz assim, olha, faça esse exercício aqui repetidamente, tantas vezes por dia. E aí ele vai entender que não está dependendo de mim, está dependendo dele. E no final das contas dá certo. Esse paciente que entende esse processo, gente, esse aí é o... Esse é o melhor que tem. É o melhor paciente. Só que acontece que quando o paciente volta para você, ele fez, doutor, eu não fiz nada do que você falou. Eu me sentei de qualquer jeito, eu não fiz o seu exercício porque eu não tive tempo, eu não consegui ir para a minha academia. Então, esse é o paciente, respondendo a sua pergunta, Sim. que não nos ajuda. Por quê? Porque a dor, como ela é multidimensional, o que que isso significa? Que a dor hoje, ela não é mais aquele produto cartesiano. Eu sinto dor por causa disso. Não. Hoje a dor, ela está... em todos os aspectos. É multifatorial. É multifatorial. Então, a dor ela vem porque você não dormiu bem, porque você não conseguiu fazer sua atividade física. A dor ela vem pelo seu nível de estresse, de ansiedade. Isso. Então, a dor ela vem por vários outros fatores. Então, no momento que você... Por isso que depende do indivíduo. Porque no momento que ele passa a não fazer o que convém à parte dele, ele não vai ficar bom. Medicina de estilo de vida hoje é uma prática que está ganhando o mundo, está saindo aí, está chegando no Brasil. Influencia o trabalho de vocês? Total. Porque é hábito. Gênero, no final das contas, a gente vai entender que tudo depende do que você faz ou deixa de fazer. Tá? Isso aí é onde entra o nosso processo de educação do paciente. Porque é outra coisa... O que é que compreende esse processo? E tem a ver com alimentação também? Com tudo. Como o Kelly falou agora, é multifatorial. Sim. Então a gente não pode ficar enxergando um ponto só, não. Não vai ser só isso. Estilo de vida. Sim.
o que a gente mais faz hoje dentro do Centro Vita? Educar o paciente. Educar sobre o quê, Kelly? Sobre dor. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, conversando aqui com o Dr. Jorge e a doutora Kelly, do Centro Vita. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com o casal fisioterapeuta, Dr. Jorge e doutora Kelly Gama. Eles são do Centro Vita. Nós estamos falando aqui sobre negócios, sobre saúde, sobre cuidado, essas coisas todas. Em que momento vocês perceberam que não queriam apenas atender pacientes, mas construir um negócio? Essa pergunta era para ser para sua mulher. Eu vou passar para ela. Então pode deixar para ela. Doutora Kelly. Gene, eu sou motivada por Jorge, porque ele é a parte mais empreendedora. É engraçado que nós temos assim um complemento, porque assim, ele trabalha muito com a gestão e eu trabalho com a gestão de pessoas, lidando com os fisioterapeutas, com os educadores físicos, e essa parte da gestão do negócio é com ele. Ele adora ver números. Ele pega o computador e começa a gerenciar. Isso é chamado de fisioterapia da burocracia, é isso? Mas você que gosta. A gente, na verdade, desde o início, Gene, você tem uma ideia, eu nunca tive a menor vontade de prestar um concurso público. Nunca foi a minha ideia, meu pensamento. Não queria isso. Eu queria ter o meu negócio. Sim. Desde o início. Porque e você fez do jeito que você queria? Olhe, desde o início eu fiz do jeito que eu queria. Como é que você realizou esse seu negócio, Jorge? Porque isso é a gente diz sempre o seguinte, se você quiser empreender, você tem que ter na cabeça o seguinte, eu quero fazer tal coisa, eu quero investir em tal coisa, e você tem que mergulhar e fazer. Isso é para você. E aí a experiência deles é que eu estou trazendo para estimular você nesse sentido. Gênero, no início, o que nós fazemos hoje é totalmente diferente do início. Você sabe que as empresas elas começam de um jeito e o mercado vai fazendo com que você se adapte. Vai moldando. Mas é isso. Mas aí onde está? O empreendedor ele tem que ter essa inteligência, porque vem de enxergar como é que funciona o negócio. Como é que está o mercado. Como é que é o cenário, né? Então, e se adaptar, né, Jorge? Isso. Porque a gente tem experiências no mundo de empresas grandes que fracassaram porque o mercado mudou e elas não mudaram. Não muda. Tipo a Kodak. Maior empresa de revelação fotográfica. Esse é o maior exemplo, né? Era uma empresa gigantesca, teve a tecnologia digital na mão, subestimou e depois desapareceu. Pois é. Em 2003, 2004, eu virei para a Kelly, nós já estávamos com a clínica, já trabalhando juntos, né? E eu olhei... Vocês casaram antes ou na clínica? Nós casamos depois. Foi depois. Nós casamos em 2004. Sim. Foi quando eu cheguei para a Kelly, a gente tem que ir para um outro caminho da fisioterapia, que é a dor. Sim. Porque na época não se falava muito sobre essa coisa da dor, tratar a dor, entender a dor. E aí o que acontecia, gente, era que havia muita interferência de muitas coisas no nosso trabalho. E aí eu disse, Kelly, esse campo da dor aqui, pouca gente fala, pouca gente entende. Eu acho que o caminho é por aqui. E foi quando a gente começou, 2004, mais precisamente, nós começamos a enveredar nesse caminho do diagnóstico e tratamento da dor, De lá para cá, nós mudamos, nos adaptando. Mudamos muito, evoluindo, progredindo, né? E que tem dado certo, graças a Deus. Mas o grande start foi realmente em 2004. Essa virada de chave. Essa virada, quando eu percebi que o mercado local, pelo menos, não é só local, não. Eu diria em nível de Brasil, porque os colegas com quem eu converso de fora é muito parecido. Eu já vi uma clínica da dor em algum lugar. Acho que tem, aqui em Natal tem Dr. Levi Jales, a clínica da dor ali na Hermes Afonseca, em frente à ABB. Conheço, Levi é conhecido. É amigo nosso, pessoa queridíssima. E aí, nessa época, nós percebemos que aqui, em nível local, os profissionais não entendiam muito bem essa coisa da dor. Embora a dor seja algo comum no dia a dia do fisioterapeuta. Mas não tinha. Mas isso vem da nossa própria formação. Da própria formação. Isso vem das universidades. Por quê? Porque ensinavam a gente a tratar um ombro, ensinavam a tratar um joelho.
Então, o indivíduo, ele sempre foi... nós aprendemos a ver o indivíduo de forma separada. Dicotomizado, né? É ombro, é joelho, é cotovelo, é quadril. Na própria faculdade, eu não tive disciplina sobre dor. Eu não sabia. Então, hoje não. Até hoje não tem. E hoje ainda não tem. Na graduação não existe. Ainda não tem? Não até existe. Hoje não existe. Muito embora já mudou muita coisa, já melhorou muito, mas ainda não existe algo voltado para a dor, que já deveria ter. E aí uma coisa que é muito interessante, porque nós chegamos a tudo isso? Pela nossa prática clínica. É tanto que hoje nós temos o Academy, que nós capacitamos profissionais baseados na nossa prática clínica e não no que o livro está apresentando. Ah, tá. Então, quer dizer, a própria experiência. Qual foi o grande desafio de vocês no início da clínica? Arranjar cliente? O grande desafio é arranjar cliente, mas é fazer as pessoas entenderem esse modelo de negócio. Porque era algo que fugia, era fora da caixa. Disciplina. Qual a importância da disciplina no mundo dos negócios, na visão dos fisioterapeutas, dos dois? Se não tiver disciplina, não vai para frente. Nada funciona. Nada funciona. Hoje a gente tem que se dividir ainda como fisioterapeuta e empreendedor e empresário, né? Sim. Mas hoje nós temos tempo dedicado para sermos empresários. Vocês se divertem? Sim. Vocês são felizes no negócio? Eu sou. Demais. E você, Kelly? O que é que representa a empresa para vocês? Realização de um sonho. Eu escutei um médico dizer uma vez, eu estava falando sobre dor com o médico, e ele disse o seguinte: quando o paciente sofre durante muito tempo com dor, ele começa a aceitar a morte e abrir mão da vida para ficar livre da dor. Por aí. Eu escutei um psiquiatra falar isso em São Paulo, num evento que eu participei, e eu fiquei olhando para a cara dele. Na primeira hora você fica impactado, né? Mas verdade. E a pessoa abre mão da vida para não ter a dor. Isso é verdade. Antes de a gente vir para cá, a gente até atrasou um pouquinho a saída, por quê? Um paciente que Kelly está atendendo, esse rapaz, um jovem, tá? Ele veio primeiro para mim e ele disse assim: Jorge, eu às vezes não consigo sair da cama por causa de tanta dor que eu sinto no corpo. Eu não consigo ficar em pé, eu não consigo caminhar, eu não consigo cozinhar, fazer o que eu gosto. E ele é chefe de cozinha, não é? Ele não está conseguindo trabalhar. E hoje, quando a gente atrasou, por quê? Ele nos segurou um pouquinho, porque ele trouxe para a gente uma torta. Um cheesecake de frutas vermelhas. Assim, ó, tô bem. Eu voltei a viver. Né? E feliz, o sorriso de orelha a orelha. Né? E aí isso nos segurou um pouquinho lá, porque para a gente não existe coisa melhor. A gente ganha o dia. Não, você falou aí, impactou aqui. Isso é impactante mesmo. Cada vez mais a gente olha para as pessoas. Todos os ramos da ciência, e de uma forma geral, né? Não apenas comunicação, sociologia, política, a gente está olhando para as pessoas o tempo inteiro. Até os arquitetos estão botados na pauta há muitos anos, que é a cidade voltada para as pessoas. Há uma generalização de que tudo é voltado para as pessoas, em detrimento do que a gente tem feito ao longo do tempo. Porque antigamente cada um fazia a sua parte compartimentada, né? Hoje nada adianta se você não estiver pensando nas pessoas e no universo de quem está ao redor delas. E aí a pergunta para vocês é a seguinte: quando vocês botaram a empresa, vocês achavam que ia impactar quem estava ao redor de vocês, ou vocês apenas queriam ser felizes sozinhos? Não. Jenner, se um fisioterapeuta, vou falar de fisioterapeutas, tá? Porque é o nosso caso. Se um fisioterapeuta, ele decide ser fisioterapeuta, primeira coisa que ele tem que ter em mente: eu estou aqui para servir o próximo. Você que está precisando. O sucesso é consequência. É consequência. E o dinheiro e o resultado. Exatamente. Tudo isso vai ser consequência. Todo o restante vai ser consequência. Mas eu tenho que ter na minha mente, em primeiro lugar, eu estou aqui para servir, a minha missão é essa. O nosso propósito do Centro Vita é que a gente possa ter mais fisioterapeutas. Por quê? Porque nós sentimos que eu e Jorge, a gente não conseguia dar conta da quantidade de pessoas, do volume que chegava para a gente. Sabe como é que se chama isso? Efeito do sucesso. Então, por isso que hoje também o Academy surgiu, porque nós precisamos... É interno, o Academy é interno, é um trabalho, é formação? Então, a nossa ideia inicial foi exatamente capacitar a nossa equipe. Trabalhava conosco. E aí o Academy está sendo um sucesso tão grande que nós estamos abrindo para as pessoas de Vai virar uma empresa à parte. Faz parte do ecossistema do Centro Vita. Bom, eu gostei do tema. O ecossistema está muito em voga, né? Faz parte do nosso ecossistema. Você, Jorge, você está otimista com o futuro? 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 Você está otimista com o futuro?
Se eu estou otimista com o futuro... O futuro que vale, o futuro pessoal, claro, mas é muito mais o futuro do negócio. Tá. Das relações comerciais, da evolução da empresa, essas coisas. Gênesis, se eu não acreditasse no futuro, eu pararia por aqui. Eu sempre digo aqui, se o empresário brasileiro é condenado a ser otimista, né? Tem que ser otimista, tem que acreditar. As dificuldades existem, né? Todos os dias. Todos os dias. E eu entendi que é aquela coisa assim, a resiliência, né? Não basta ser resiliente, não. Você tem que ser além de resiliente, sabe? O além do resiliente, o resiliente é assim, é se adaptar. Você tem que ir para cima. Tem que ir para cima mesmo, é assim, rasteira, pancada, é todo dia. Quem tem um negócio, olha, todos os dias é desafio. Quem tem negócio que tem pessoas, todos os dias é desafio. Como é que vocês lidam com a grosseria dos outros? Isso é uma das coisas que mais me incomoda, por isso que eu pergunto. Olha, graças a Deus, se a gente fala de grosseria de pacientes, né? Não, de uma forma geral, né? Mas com quem a gente se relaciona, né? Se a gente falar de pessoas, pacientes, nós não temos esse problema lá no Centro Vita. Um ou outro, talvez, até pela nossa cultura, nosso povo é um povo, não vou falar de grosso, né? Mas é um povo, às vezes, um pouquinho bruto, né? Na maneira de falar. Rude. Mas isso, para mim, não é um problema. Eu acho que muito vem da questão educacional do brasileiro, sobretudo nossa aqui, nós nordestinos. Vem a questão de educação mesmo, de berço, né? Que, infelizmente, a gente está vendo que essa educação ela não está muito boa, não está... Eu acho que hoje é uma grande queixa. Dentro de qualquer empresa, você vai conversar com os empresários, a grande queixa é quem? É pessoas. E quando você vai entender, é educação. É educação, no final das contas, né? E comportamento. Comportamento, né? Educação Perfeito. Que vai a comportamento. O papo tá bom, mas o tempo voou. Voou, eu nem percebi. Eu agradeço muito a participação de Dr. Jorge Ivan e doutora Kelly Gama, do Centro Vita. Espero que você tenha gostado. É mais uma experiência de sucesso, um trabalho diferenciado que gerou a primeira empresa, que é o Centro Vita, está gerando outro negócio aí, que é a Acadêmica, elas falaram aqui. Eu espero que você se inspire para que possa gerar junto aos seus um negócio de futuro também para si, para a sua família, capaz de alavancar a sua qualidade de vida. É para isso que os negócios existem. A vocês dois, muito grato pela participação aqui no Mundo dos Negócios. Gênia, quem agradece somos nós pela oportunidade. Nós ficamos muito felizes, viu, quando Wagner veio falar comigo, se eu toparia vir aqui dar uma entrevista para você, foi o maior prazer. É só ele dizer o dia, a hora, eu me adapto. Boa. Né? E muito feliz com a oportunidade, porque se fala, botar um negócio é difícil, mas eu espero que o nosso testemunho sirva até de inspiração. Para estimular. Para estimular. Eu acredito que o caminho, você falou se eu sou otimista com o futuro, eu acredito, Gêner. Acredito de verdade que a saída para o nosso país está no empreendedorismo. Também acho. Tá? O caminho é esse. Qualificação, estudo e empreendedorismo. Também acho. Concordo com você. Eu acredito nisso. Muito grato pela participação de vocês dois aqui. Nós que agradecemos. Espero que você tenha gostado. O programa Mundo dos Negócios volta no próximo domingo. A você um excelente fim de semana, uma excelente semana. Curta a vida é curta. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.